Amém, queridos, boa noite, graça e paz para a sua vida, você que nos acompanha pelos canais do YouTube e também pela Gospel FM, transmitindo vida, número 1 do sul do Brasil. Nós somos a Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, você que tem nos acompanhado, venha nos visitar hoje aqui. Estamos com a visita de uma família linda que veio do Amapá, olha aqui, veio trazer para a gente calor, né, porque estava muito frio, você veio esquentar. Não é isso? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Nós estamos caminhando aqui dentro de um conceito chamado mapeamento de fortalezas. Você que está nos acompanhando, esse é o 7º encontro, o 5º encontro que eu estou tratando do mapeamento espiritual, mas é o 7º encontro total dessa série de ministrações. Nós tratamos de sondagem espiritual, enxergando que a libertação, ela vai de encontro àquilo que Jesus veio fazer. Ele vai dizer: eu vim para libertar cativos. Essa era a agenda de Jesus. Esse é a primeira palavra de Jesus, cheio do Espírito Santo, numa sinagoga. Ele vai dizer em Lucas capítulo 4, ele veio para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos, abrir porta de prisões e anunciar o ano do perdão. É o 50º ano, né? São 7 semanas de anos, 49 anos, no ano 50, o perdão era liberado. Então, libertação, gente, eu vou dar para vocês a chave final, aliás, a chave inicial. Não existe libertação sem perdão. Ou você vai ter que perdoar alguém que cometeu uma injustiça contra você, ou você vai ter que se perdoar, porque o injusto foi você. Pronto. Esse basicamente é a chave da liberdade. E durante o mapeamento, a gente usou aqui 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós usamos capítulo 2 do livro de Josué, verso 1, Josué envia espias para que enxerguem, entrem dentro de uma fortaleza, né? Jericó, observem Jericó. Nós usamos aqui números 13, números 14, quando os espias também vão visitar a terra. Mas a gente aprendeu o quê? Que o espírito imundo, Satanás e seus demônios, eles querem se abrigar dentro de pessoas. Eles são seres espirituais que precisam de um corpo para manifestar ou para explorar. E muito daquilo que a gente vive de exploração maligna vem, muito não, tudo aquilo que a gente vive, deixa eu corrigir, de exploração maligna acontece por causa de pecado. Ponto final. O pecado é o material de construção para que Satanás e seus demônios abriguem, ou persigam, ou explorem a vida de um ser humano. Nós tratamos aqui, em primeiro lugar, a respeito do pecado que é aprendido em casa. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, nós aprendemos, nós fomos resgatados da vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos, nós aprendemos dos nossos pais. Nós vimos a história de Geazi. Geazi, ele fica leproso, aquela lepra de Naamã, era uma questão espiritual, ela se cola em Geazi, e essa lepra, ela é levada de geração em geração. Há uma palavra maldita sobre Geazi, e nessa palavra maldita, ela é dita: a lepra jamais se afastará da tua descendência. Nós vimos Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, e nós aprendemos que iniquidade é aprendida. A iniquidade, muita gente confunde iniquidade com maldição. A iniquidade é o pecado aprendido, que nós começamos a achar e avaliar e interpretar como se não fosse pecado, como não fosse uma desordem, como se não fosse uma quebra de aliança, como se não fosse uma quebra da lei, como se não fosse uma transgressão dos valores eternos. Número 2, nós tratamos a respeito de alianças quebradas, através do divórcio, através do afastamento de Deus. A Bíblia chama do afastamento de apostasia, esse enfraquecimento ou o esfriamento da fé. Nós tratamos a respeito da culpa, nós tratamos a respeito da amargura. Culpa e amargura, dois lados de uma mesma moeda. A culpa, quando eu
odeio a mim mesmo porque eu pequei, amargura quando eu odeio você, porque você pecou e cometeu uma injustiça contra mim. Tratamos a respeito da rebelião, tratamos a respeito das chamadas seitas, heresias e envolvimento com religiões não cristãs e como isso produz desgraça, tragédias e dramas na vida das pessoas, ou seja, a adoração a falsos deuses. Nós tratamos a respeito do orgulho como motivo de impedimento. Deus, ele resiste aos orgulhosos, ele vira o rosto para o orgulhoso e ele favorece o humilde que pede socorro. Na semana passada, o pastor Marcos ministrou para a gente através de uma mensagem de Provérbios que fala, Provérbios 28:13, quando diz que aquele que esconde seus pecados nunca prosperará, nunca. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E é a partir daqui que eu vou continuar a ministração sobre mapeamento espiritual. Em Marcos, capítulo 9, verso 21, Jesus nos ensina, quando ele vai investigar aquela criança endemoniada, ele pergunta, desde quando acontece isso com o menino? E o pai responde, desde a sua infância. E aqui a gente continua falando sobre portas que são abertas, nós chamamos, nós cristãos de corte evangélico, chamamos isso de brechas espirituais, porque é uma palavra bíblica. Então, se você pegar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, verso 31, ali está descrito, eu busquei alguém na brecha para interceder. Então, tudo isso que a gente está ensinando, isso pode ser impedido através de um intercessor. Tratamos sobre isso como falando de intercessão. Alianças em julgo desigual. Malaquias capítulo 2, do verso 10 ao verso 11. Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus. Estranho que Deus, com letra minúscula, está tratando de uma entidade mesmo, de um ser espiritual, de um falso Deus, de alguém que rivaliza com Deus. Judá aqui, ele está remetendo a gente, se você quiser abrir sua Bíblia em casa e anotar, Gênesis capítulo 38, acontece isso aqui. Ele está pegando um exemplo em Malaquias, para dizer como que Judá quase jogou fora a sua vocação de ser linhagem do Salvador. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá se casa, é um filho de Jacó, filho de Israel. Jacó, você sabe que ele se encontrou com Deus no Val de Jaboque, e Deus troca a identidade dele, troca o nome dele. Ele tem 12 filhos, e o terceiro filho dele, Rúben, Simeão, Judá. Aliás, o quarto, Levi e Judá. Judá é o 04, pronto, dos 12. Ele está entristecido, ele sabe que os outros filhos foram desonestos com o pai, venderam o filho caçula naquele tempo. José era o filho caçula, depois a mãe de José vai ter mais um filho, vai morrer de parto, que é Benjamim, filho da alegria, isso que significa Benjamim. E ali os irmãos desonestos com o pai vendem José, e José então e recebem dinheiro, recebem recursos. Eles vendem por algumas peças de prata para a caravana midianita. Ali vai começar a história de José a partir do capítulo 37. Mas o capítulo 38, o que é, gente? É um parêntese no meio do Gênesis para contar a história de Judá. E Judá acaba se afastando dos irmãos e vai morar na terra dos hititas, que hoje você sabe, a gente sabe que é a Turquia. Ele foi lá para o norte, sumiu das barbas do pai e se casou com uma mulher. Gente, pensa uma mulher que só deu trabalho para Judá. E pior do que isso, Judá, ele tem um filho, tem outro filho, e tem um terceiro filho, e esses filhos vão morrendo, e ele vai ficando sem herança. Ele acaba sendo enganado por uma nora e se deitando, tendo intimidade com uma nora e gerando um filho que vai vir a ser linhagem de Jesus. Então, quando você faz uma aliança em jogo desigual, o apóstolo Paulo conta para a gente, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6 ao verso 9, não vos prendais em julgo desigual
com os não crentes. Ele vai emendar: que comunhão há entre o justo e o injusto? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre trevas e luz? Então, o jugo desigual é uma aliança espiritual com espíritos malignos, que é consolidada através de sociedades afetivas ou casamentos com pessoas ímpias. Se você se casa com uma pessoa que não é filha de Deus, terá por sogro um Deus estranho. Explico melhor para você. O sinal da aliança, ela é celebrada nos homens, na genitália masculina, no judeu. Então, o judeu, ele pratica a circuncisão como sinal de aliança com Deus. Nós cristãos não fazemos isso. Não queiram judaizar a igreja de Cristo. Aquilo era um símbolo de quê? De multiplicação. Para o judeu, não há nada sujo como a mente ocidental na genitália. O judeu, ele lava a mão antes de tocar a genitália quando vai no banheiro. Nós ocidentais lavamos depois de ir no banheiro. Isso quem lava a mão, que tem uns porcalhões que saem do banheiro sem lavar a mão. A gente sabe disso. Mas aqui há um símbolo de santidade, aonde? Na sexualidade. Mas Deus diz o tempo todo: olha, se você se casar, ou der em casamento seus filhos e suas filhas com o povo daquela terra, eles serão como espinhos na vossa carne, serão como aguilhões nas suas virilhas. Pensa você com uma faca enfiada na virilha, com espinho na carne. Então ele fala: não se meta em jugo desigual. Em Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17, quando Ruth estabelece a aliança como promessa, ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores eu irei, e aonde tu pousares eu pousarei. Que o Senhor me trate com todo rigor e me traga a morte, se outra coisa que não for a morte me fizer separar de ti. O coração do ser humano, ele precisa de afeto. E quando ele não encontra afeto dentro da igreja, ou quando as pessoas dentro da igreja são tão ou piores do que quem está fora da igreja, elas vão buscar esse afeto, esses laços emocionais, fora da igreja, achando que estão construindo algo bom. Não, pastor, ele é bonzinho, ela é fofinha. Só que a aliança em jogo desigual, ela promove uma porta de entrada de espíritos imundos. É isso que a Bíblia diz: o teu Deus será o meu Deus. Você quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Você é filho de Deus? Amém. Pode baixar a mão. Aí você se casa com alguém que é legal, que é bacana, que é bonitinho, que se veste bem, que é gentleman, que é um fidalgo, que é uma doçura. Só que você está esquecendo do ponto principal, é que o casamento é uma aliança espiritual. Quando o ser humano se relaciona, isso é o ponto 22, nós estamos aqui no ponto 11, com uma intimidade sexual, ali é provocado o que a Bíblia chama de aliança de alma. 1 Samuel, capítulo 14. O que é aliança de alma? É quando a gente se cola. Tem pessoas que chegam no gabinete e falam assim: pastor, eu odeio essa mulher, mas eu não consigo me separar dela. Vocês devem ver em alguns lugares da cidade, alguns anúncios colados no poste, assim, que dizem assim: faço amarração para o amor. Alguém já leu isso em algum lugar? Isso não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. Isso é sério. É lógico que na vida do crente, o feitiço, a bruxaria, a macumbaria, a magia, o encantamento, a magia negra, não vai pegar. Números 23 diz sobre o povo de Deus: não tem valor o encantamento, a magia. Só que o crente que é meio crente, que às vezes é crente e às vezes não é crente, ele acaba caindo em armadilhas da onde? Da sensualidade. A armadilha da sensualidade transforma o coração do ser humano
quando chama coração, pense aqui na mente, nas razões, em algo muito maleável, muito fácil de você dobrar. Ou seja, a sedução, ela é capaz de desorganizar, embaralhar sua mente e te convencer de que o mal é bom. Não, pastor, eu estou apaixonado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso provoca uma sensação de segurança quando você está se casando com alguém que não serve ao teu Deus, porque o meu Deus será o teu Deus. Ou seja, aquela entidade espiritual que governa a sua vida, vai visitar a minha vida. Então essa contaminação espiritual acontece no jugo desigual. E eu não conheço ninguém, com 30 anos de jornada, de fé, de pastorado, que entrou dentro dessa barcaça aqui e não afundou. Ah não, pastor, casei em jugo desigual e é legal. Pode ter certeza. Essa pessoa não tem uma vida com Deus de santidade, não tem. Ou essa pessoa está sendo enganada. O final dessa história eu sei qual é. Não, pastor, ele é bonzinho. É quando a gente tenta driblar Deus. Eu quero ser mais esperto que a palavra de Deus. Eu vou fazer de um jeito e Deus vai abrir uma exceção para mim. A gente mente tanto. Não estou brincando, não. O ser humano mente tanto que mente para ele. Ele mente para si mesmo. Ele diz, não, o meu caso é diferente, pastor. Aí chega uma hora que o pastor já ensinou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, 300 vezes, fala assim, então vai, você quer fazer? Mas não me chame para ser conivente. Não vai me chamar para fazer o casamento, que eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou me meter, porque é uma tentativa que as pessoas têm de santificar o pecado. Não, pastor, eu estou errado, mas se você fizer uma oração forte, pastor, traz aquele óleo de Israel, o senhor está indo para Israel agora, pastor, traz aquele óleo, unge ele para mim lá no monte, unge esse óleo para mim, lá em Jerusalém, lá em Sião, você vai subir o Sinai, pastor, olha, Deus falou com Moisés em Sinai. Então a gente começa o quê? A dizer para Deus que ele está errado, a gente está certo. Gente, isso vai acabar em quê, gente? Vai acabar em desgraça. Só que o nosso coração, ansioso por ser amado, ansioso por pertencer, a gente, dentro da gente tem um dom de pertencer. Sabia disso? Está dentro de nós. A gente começa a achar que não é justo viver uma vida do jeito que eu estou vivendo. Então eu entro em qualquer... Para o faminto, qualquer comida estragada na lixeira satisfaz. É por isso que algumas pessoas, as pessoas que caem nessa armadilha do jugo desigual, elas querem ser felizes de qualquer maneira e começam a interpretar aquilo que é mal como bom. Porque na cabeça, porque na filosofia, porque na cultura, porque no convencimento dela, ela fala assim, não, Deus aprova isso porque isso é amor, mas na verdade não tem nada a ver com amor, tem a ver com uma sensualidade que captura a gente, que tira da gente a razão para a gente não pensar direito. Então, o jugo desigual é uma porta maligna. Número 12, pragas proferidas por autoridades. Cuidado com aquilo que sai da tua boca contra você mesmo. Tem gente que se auto-amaldiçoa e amaldiçoa as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Aqui a palavra maldição é raca, não é aquela maldição, perseguição de Deuteronômio 28, se você desobedecer, essas maldições vão te perseguir, vão te alcançar, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres, maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto das tuas crias. Não é essa maldição da desobediência, é a maldição lançada. Aqui, Noé, pensa no homem de fé, ele amaldiçoa o neto, porque ele é pai de Sem, Jafé, ele é pai de Cã. Mas Cã desonra o pai. E na fúria, no ódio que o pai levanta, ele tomou aqui, gente, ele tomou algumas garrafas de vinho.
ele teve sono, ficou nu, e o filho aproveitou da nudez do pai para envergonhar o pai. Ele aproveitou da alegria do pilequinho do pai para desonrar o pai. E despertou Noé do seu vinho. Gênesis 9, 24. E soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse, uma vez, maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou uma vez. Servo dos servos seja os seus irmãos. E disse, bendito o Senhor Deus de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas terras de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Eu visito, cada vez que eu vou para Israel, eu visito um dos territórios chamados da Palestina, da autoridade palestina. Já fui em Gaza, já fui em Belém, já fui em Ramala e já fui em Hebrom. Você está em Israel, está aqui, Darcy, a Helena, a Elda, já foram, o pastor Marcos. Você está em Israel, gente. Israel é primeiro mundo. Você sai do Egito, e quando você sai do Egito é deserto. Você entra em Israel e fala, mas o que aconteceu? A bênção de Deus está naquele país, não tem jeito. Tudo verde, tudo plantação, melancia, banana, tudo que você imagina. O Sinai, Egito, não tem nada, é um deserto. Você encontra aquelas árvores de acácia, são pequenininhas assim, são bem baixinhas. O resto é areia. Você entra em Israel, prosperidade. Aí você está em Israel, de repente, eu preguei semana passada, retrasada, eu preguei à noite sobre o Vale de Beracá, o Vale de Beraca, e para você vir, você tem que desce de Jerusalém como quem vai para Jericó, e você entra no território da Palestina. Você vai indo, descer mais, você vai para Hebrom. Na verdade, deixa eu virar o mapa aqui, se você subir mais, né? Está na minha cabeça, você vai para Hebrom. Gente, você entra lá em uma pobreza, uma miséria. Um avô lança uma palavra de maldição, de desgraça, sobre a vida de um filho. O filho não consegue se prender. É como se você ficasse dentro de uma jaula, e você não consegue sair daquele lugar. A palavra maldita, Josué capítulo 6, verso 34 a 36. Você pode colocar para mim? Josué capítulo 6, verso 34 a 36. Bota o penúltimo versículo. Verso 26. É esse mesmo. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstrui a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Tem muita gente desgraçada, por causa de uma palavra maldita, mantém o texto aí, maldita, nervosa, quando você perdeu as estribeiras, e você recebeu uma palavra de uma autoridade sobre sua vida, que anunciou uma catástrofe na sua vida. Josué anuncia uma catástrofe sobre uma cidade. Josué é a grande autoridade aqui. Ele amaldiçoa Jericó. Sabe o que acontece? 850 anos depois, ele falou assim, maldita seja. Quem reconstruir vai perder o filho mais velho, quando colocar os alicerces da cidade, é a pedra fundamental. Fala, povo lindo do Senhor na Itália, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, e dias 20, 21 e 22 de outubro agora de 2023, estaremos juntos na Itália. Então reúne todo o povo italiano, reúne todos os brasileiros na Itália, todos aqueles que querem receber do Senhor, para se encontrar com a gente em Bolonha. Esse vai ser uma imersão, esse vai ser um tempo em que você vai aprender mais do Senhor, que você vai aprender a libertar cativos, a pôr em liberdade os oprimidos,
e vai poder experimentar o poder de Deus na sua vida. Eu fui convidado pela associação Filipenses 4:13 para ministrar uma conferência de imersão na área de guerra espiritual. É imperdível. Eu vou deixar o número de contato para você se inscrever e também o e-mail para você entrar em contato. Deus te abençoe. Eu espero você na Itália, Bolonha. Vai ser uma bênção. Quando terminar a obra, quando colocar as portas da cidade, ele vai perder o filho caçula. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, agora sim, é verso 34. Primeiro livro dos Reis, 16, primeiro Reis, 16, 34. Durante esse reinado, era um reinado de um rei ruim, pensa um rei assim, horrível, era Acabe. Riel, da cidade de Betel, estava em Israel, reconstruiu Jericó. Lembra que Jericó tinha sido amaldiçoada? Lançou os alicerces à custa de seu filho mais velho, Abirão. Olha a palavra se cumprindo. Instalou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, caçula, chamado Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Aquela palavra que você fala para a tua vida, para a vida do seu filho, para a vida do seu neto, ela funciona. Ela funciona mesmo. De um mesmo manancial não pode produzir água doce e amargosa. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. É Jesus que ensina isso. Você pode colocar para mim Mateus 18, 18, por favor? Mateus capítulo 18, verso 18. A gente já vai voltar aqui para a gente dar prosseguimento. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Existe um componente de fé. Não é só quando você diz assim, eu vou prosperar, o meu ventre vai multiplicar filhos para o Senhor, eu vou largar as minhas tendas. Não é só quando você profetiza o bem na tua vida. Então a gente tem que tomar cuidado também com as bobagens que a gente fala para os nossos filhos. Seu miserável, são palavras duras. Seu burro, seu ignorante, seu estabanado, você não vai ser ninguém, você não presta. Essas palavras, elas precisam ser desautorizadas. Sabia disso? Pedro, ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Aí Deus chama Pedro e manda o recado por Madalena. Vai lá, diz para os discípulos, Lucas capítulo 19, 21, diz para os discípulos e para Pedro, para ele encontrar comigo em Jerusalém. Pedro está pescando ali perto de Jerusalém, está na Galileia ainda, desce. Aí Jesus encontra com ele. Você conhece a história? Pedro vem engolindo aquele pão. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele faz Pedro confessar Jesus 3 vezes. Lembra que ele nega 3 vezes? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Essas palavras que foram ditas sobre nós, contra nós, a respeito de nós, desgraçando, trazendo drama, trazendo miséria, elas precisam ser o quê? Desautorizadas. Levante sua mão. Levante sua mão. Diga em nome de Jesus. Diga, deixa sair da sua boca. Diga em nome de Jesus. Eu desautorizo. Eu retiro toda palavra de desgraça, toda palavra de praga, de maldição que foi lançada contra mim. Fica desfeita, perde seu poder, perde sua força, em nome de Jesus. Eu retiro cada palavra frívola que foi lançada contra a minha vida, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus líderes, pelos meus pastores, em nome de Jesus. Eu também retiro toda palavra maligna que saiu da minha boca contra a minha vida, contra as minhas finanças, contra o meu casamento, contra a minha vida afetiva, contra a vida dos meus filhos, contra a vida dos meus netos. Eu retiro essas palavras, eu confesso diante do Senhor, e eu lanço sobre essas palavras
o poder do sangue da cruz. Em nome de Jesus, eu desfaço isso, em nome de Jesus. E diga assim: eu abençoo a minha história. O meu nome é bendito diante do Senhor. Tudo que leva o meu nome, tudo que leva a minha história, é bendito em nome de Jesus. O fruto do meu ventre, a obra das minhas mãos, o caminho onde eu ando e eu piso meus pés, é bendito em nome de Jesus. Diz amém. Essas palavras podem voltar de maldição. Não é que elas têm que ser só eliminadas, elas precisam ser retiradas. Quando nós ensinamos aqui, normalmente Dia das Mães, fizemos no Dia dos Pais, a chamada bênção dos pais, a gente até escreve uma oração, não é para virar reza não. Esse povo que fica decorando oração, na verdade está achando que está agradando a Deus, não está agradando a nada, isso é falta de intimidade. Mas o que a gente faz? A gente vai pensando das porções bíblicas, a gente vai tirando as palavras de bênção que Israel lançou sobre Simeão, que lançou, aliás, ele não lançou sobre Simeão, foi o único que ficou sem bênção, por causa da bobagem que ele fez, mas sobre Rúben, sobre Levi, sobre Judá, sobre Gade, sobre Naftali, e depois que Moisés, ele lança, você pega Gênesis capítulo 48, 49, você pega Deuteronômio capítulo 33, 34, essas bênçãos são repetidas. Então o que a gente faz? A gente vai pensando, a gente vai recortando da Bíblia e colocamos numa oração que atinge a todo mundo. Pega essa oração, pai, você mãe, você filho, usa ela, então, a palavra de Deus, gente, ela não morre não, ela tem um cumprimento, é por isso que Isaías diz que ela não volta vazia. Número 12 ainda, então decretou-lhe, nunca mais produza fruto em ti. Jesus amaldiçoou, é assim que está a palavra de Deus. Você pegar a tua Bíblia, em Mateus capítulo 21, está assim, Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais se produza fruto em ti, e no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folha somente, e disse, nunca mais nasça fruto de ti. Essa palavra, em Mateus capítulo 21, faz a figueira secar. Amaldiçoar, nesse sentido, é você tirar a força, tirar o fôlego, tirar a vida, fazer secar. É você dizer, em nome de Jesus, esse mal não vai me atingir. Número 13, envolvimentos com espiritismo, com feitiçaria e com satanismo. São desdobramentos, não fica pensando que um é pior do que o outro, não, porque esse é o mais profundo, gente, é tudo a mesma coisa. As consequências do envolvimento com o ocultismo são implacáveis, perseguem a pessoa. Sofrimento multiplicado, perda de filhos, viuvez precoce, distanciamento de Deus, destruição, morte, todo tipo de miséria, constituem as maldições do envolvimento com o ocultismo. Se você pega a explicação de Isaías, porque 1 Samuel, capítulo 31, diz que Saul se suicidou. E nós já vamos ver aqui a perseguição do sangue inocente. Já vamos ver. Mas quando Isaías fala sobre a morte, e fala isso, por isso, Saul e seus filhos morreram, porque ele consultou a necromante de Endor. Vocês estão olhando para um pastor que não nasceu no Evangelho. Eu já falei para vocês que a minha vida, a vida da minha esposa, a pastora Fabíola, caminhou pelos terreiros, caminhou pelas oferendas, caminhou pelo espiritismo, gente, isso só desgraçou a vida da gente. Mas havia uma desculpa muito boa, não, é porque lá atrás, numa outra vida, numa outra encarnação, você foi isso, você foi aquilo. Na verdade, gente,
Isso é um grande engano que atinge a vida da gente e que faz a gente permanecer na grande mentira. É uma justificativa bonita. Só quando a gente rompeu com isso é que a nossa vida prosperou, é que a nossa vida caminhou. Porque o rei de Babilônia, na maioria das versões é rei da Babilônia, parará na, diga, encruzilhada. Diga, encruzilhada. Gente, fazer despacho na encruzilhada é mais velho que andar para frente. Nós estamos lendo um texto do rei, gente, ele está falando isso aqui quando Israel está sendo atacado. Era tempo de Joaquim. Pensa um tempo passado, Israel ainda era uma grande nação. O rei da Babilônia parará na encruzilhada. Por que os despachos são feitos na encruzilhada, minha gente? Por quê? Por quê? Pense nisso. Por que Satanás caiu, gente? Porque ele queria ser Deus. Isaías capítulo 14, verso 13. Vamos ver o que é. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse ser, sobre esse inimigo. Você que dizia no seu coração, olha ele querendo ser Deus: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Aqui, anjos, tá bom? Eles são classificados também como estrelas. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ele quer ser adorado. Verso 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Serei como Deus. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse anjo, ele quis ser Deus, ele quis dominar a própria vida. É por isso que toda vez que você sente uma vontade de desobedecer, de se rebelar, Satanás está colocando o manto aí, a cobertura dele de rebelião, de orgulho. É isso aqui, gente. Então, ele quer lá adivinhar. Não, pastor, foi num lugar, ele adivinhou tudo na minha vida. Preste atenção nisso. Quem conhece o amanhã, gente? Diga, Deus. Lembra quando Jesus é indagado pelos discípulos? Em Mateus capítulo 23, Jesus fala assim, ó: não ficará pedra sobre pedra, porque os discípulos estão analisando o tempo. Nós entramos em Jerusalém esse ano, agora, em março, pela porta de Absalão. Então, imagina que aqui está o Getsemane, aqui é a bateria, vou diminuir aqui o espaço. E aqui é o Monte das Oliveiras, tá bom? Então você entra, aqui tem um lugar aqui, que é chamada, uma das portas, a porta de Absalão. Absalão, aquele filho de Davi, rebelde, os pais levam os filhos lá para apedrejar o sepulcro de Absalão, para mostrar a rebelião, traz morte. Aí a gente entra, quando a gente entra no templo, você vai chegar no pátio do templo, tem uma espécie de shopping. É por isso que Jesus, ele chuta os vendilhões, os cambistas, ele expulsa. A casa do meu pai é chamada de casa de oração. Vocês já repararam que o pastor Lobo não deixa vender nada na igreja? Quem já notou isso? Já notaram isso? Eu não deixo vender. Porque a casa do meu pai tem que ser chamada casa de oração para todos. Tem que falar: pastor, eu queria comprar seu livro. Vai na secretaria e compra. Aqui não. Eu não deixo. Para não virar um comércio, para a pessoa não achar que tem uma almofada. Pastor, bota uma almofada santificada, pega o teu perfume, me dá um lenço. Tem gente que vende fé, gente. E o reino de Deus você não alcança por dinheiro, você alcança de graça. Aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Não é isso? O Espírito diz: vem, a noiva, a igreja diz: vem, e quem tem sede, beba, diga de graça, diga graça. A salvação é um presente de Deus. Você não precisa pagar nada por ela. Nada por ela. E é isso que ele está falando. Esse ser aqui exige. Esse ser pode passar, pode voltar. Ele vai na encruzilhada para fazer adivinhação. A encruzilhada é um lugar onde você decide: eu vou em frente, eu vou para trás, eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Jesus vai dizer nesse dia: quanto ao dia e a hora, vou te dar 5 sinais da vinda do Senhor, mas quanto o dia e a hora, ninguém sabe.
nem o filho, olha que coisa, nem os anjos. Tem a turma que gosta de dizer que o anjo contou, que o anjo falou. Eu já mostrei para vocês aqui que quem conta com o anjo se borra de medo, tem que trocar cueca. Ninguém na Bíblia viu anjo e não se borrou. Ninguém. Maria, pastor, Maria, vai lá em Lucas 2. Quando o anjo aparece, ele já chega dizendo assim: salve agraciado. Não tenha medo. Já vem dizendo, se acalma, porque a perna começa a tremer, gente. E acontece com todos, qualquer pessoa. Entenderam isso? Ele quer fazer adivinhações no cimo de 2 caminhos. Para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. Sua direita estará adivinhação sobre... A questão toda é, vamos adivinhar. Vamos jogar flechas, vamos jogar búzios, vamos ver o que falam os búzios. Vocês lembram em 2019? Eles apagaram isso. Vamos lá no domingão, não sei do quem. Vamos trazer aqui o fulano de tal, o babalorixá, o adivinho, o mago, o vidente, a tia fulana, a avó não sei quem. O que 2020 revela para nós? Vamos ter um ano bom, vamos ter um ano de... O Brasil vai isso, o Brasil vai aquilo. Ninguém adivinhou a pandemia. Pode procurar. Procura no YouTube aí os adivinhos de 2019. Sabe por quê, querido? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Nem o espírito sabe, nem o espírito adivinha, mas ele se disfarça de quê? De ter um amigo. Eu vou lá consultar a pomba gira, não sei do quê. Eu vou lá consultar o Exu, um conselho. Vai. Ele sabe tudo da tua vida, tudo. Do teu passado, do teu futuro. Olha aqui, ó. Ele não sabe nada. A rede de comunicações dele vai contar sobre sua família. Já leste Isaías capítulo 8? Quando fala sobre espíritos familiares, que transitam de pai para filho, de filho para neto, que ficam na família, se alimentando do pecado familiar. Já leu isso? É Bíblia. Mas do futuro? Do futuro só o Senhor. Não conta o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque ele virá como um ladrão na noite. Essa doutrina que tenta te enganar e tenta dizer para você, não, se você for bonzinho, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno. Isso é mentira. O bonzinho não vai para o céu, o mal não vai para o inferno. Não é isso. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, esse vai para o céu. E aquele que não crê, já está condenado. Isso tira do meu coração o orgulho de achar, eu merecia. Eu sou bom, eu sou melhor que meu vizinho. Eu sou melhor do que o assassino, do que Hitler. Pronto. Aí Deus, me compara com Hitler, que assim eu vou para o céu. Passaporte para o céu tem que ser molhado no sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus ninguém é salvo. Sem o sangue de Jesus ninguém é salvo. Querido, entrega a tua vida a Jesus. Para de viver uma vida que se mistura com essas coisas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje nós tratamos de 2 pontos aqui: alianças de jugo desigual e envolvimento com o espiritismo. Tem mais, não acabou não. Cada quarta-feira que a gente se encontra aqui, a gente vai caminhar dentro. E a gente vive num país que experimenta tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Só tem um jeito para a gente. Aí eu vou voltar para a ministração do pastor Marcos. Arrependimento. Aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos todos orar juntos? Você pode sair do seu lugar? Vem cá, não precisa ter preguiça. Pastor não vai morder, já falei para vocês. É só o sobrenome que é lobo. Só o sobrenome. Pastor não morde. Pastor não morde. Vem aqui em frente. Isso. Quiser pedir de oração, coloca aqui. Vem cá. Junta para cá, vem cá, Maurício. Aquela canção que nós cantamos, eu quero cantar tanto no aniversário da igreja. Essa da Marine Barros que nós cantamos, a penúltima. Feche teus olhos. Diga assim, deixa isso sair da sua boca. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra
se confronta comigo. Tua palavra me atinge. Teu desejo, diga para Deus, o teu desejo não é me condenar, é me salvar. Mas eu olho para trás e eu vejo que eu pequei contra o Senhor. Os meus pais pecaram contra o Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão por toda aliança em julgo desigual. Eu quero te pedir perdão por toda palavra dura que saiu da minha boca, toda palavra de desgraça, de miséria e de maldição. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão por todos os envolvimentos com a magia branca, com a magia negra. Eu quero pedir perdão pelos envolvimentos no encantamento, nos feitiços, nos trabalhos que eu arriei. Eu quero te pedir perdão agora pelas vezes que eu fui consultar espíritos. A tua palavra é a verdade. Eu nunca precisei deles. Se eu seguir os seus caminhos, a tua bênção vai me alcançar. Eu hoje, em nome de Jesus, eu apelo para o tribunal de Jesus e eu peço perdão. Perdão pelos meus pecados. E eu quero livrar minha descendência e a minha família dos caminhos errados que eu apontei. Eu quero, em nome de Jesus, tirar o meu nome de qualquer aliança que foi feita no passado fora de Jesus. Eu decido, diga eu decido, entregar a minha vida a Jesus. Essa entrega me lava e me purifica de todos os meus pecados. Me deixa limpo, mais puro, mais branco do que a neve, para uma vida linda, caminhando com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, diz amém. Talvez você vai ter que pegar coisas, objetos, dessas alianças, se livrar deles. Se você tiver dificuldade, você vai procurar um dos pastores, uma das pastoras da igreja. Pastor, eu tenho dificuldade nisso. Peço conselho para eles. Mas viva uma vida linda para o Senhor. Se o seu pai e sua mãe jogou sobre você um peso de destruição através de praga, acabou aqui. Aqui acabou isso. Aqui você conta com a bênção de Deus. Você encontra com o favor de Deus. Você encontra com o sopro, com o empurrão de Deus. Agora vai e não peques mais. Amém, queridos? Semana que vem tem mais. Agora, domingo que vem tem ceia. Todo mundo tem que estar aqui na ceia. Ou de manhã, às 10 da manhã, ou à noite, às 19 horas. Ceia para todo mundo. E pastor, estava em pecado. Estava. A ceia é o lugar que a gente conserta. A ceia não é para você não participar. A ceia é para você participar e para confirmar. Eu tenho uma aliança e estou esperando Jesus. Eu tenho uma aliança e estou esperando Cristo. É isso que a ceia diz. Vocês vão fazer isso todas as vezes que vos reunides, em memória de mim, até que eu venha. Quando você celebra a ceia, você está dizendo assim, ó, estou esperando o bonde de Jesus. Ele vai tocar a trombeta. E os anjos vão vir me buscar. Amém? Todos nós pecamos. Não é para você sair daqui com peso. Todo mundo pecou. Você pecou, o pastor Marco pecou, o Darcy pecou, o pastor Lobo pecou, qualquer santo que você viu, pecou. Mas Deus nos libertou do nosso pecado e nos salvou para a vida eterna. Amém?